Agora na Showtime. Rodney Brocanelli. Rádio Amantes no ar. Tchau, 9 horas em ponto. Bom dia, Rodney Brocanelli. Bom dia, Flávio Ascari, amigos ouvintes da Showtime. Como está a sua pessoa e os ácaros? Eu vou bem, graças a Deus. Eu só queria um pouquinho mais de retorno, por Opa, favor. mais retorno, Fufunha? Agora sim, agora o retorno está ótimo. Então, e os ácaros estão bem? Os ácaros vão bem, obrigado. Rodney, oi. Vamos para a pauta. O que você tem de bom aí hoje, querido? Pois é, na verdade não tem nada de bom, né? Porque essa semana nós tivemos aí a Hecatombe. Eu até intitulei, né, na pauta que eu mandei pro João, eu sei que hoje ele não está no ar, mas eu coloquei a pauta assim, Hecatombe no sistema Globo de rádio. Porque essa semana nós vivemos aí uma questão séria de demissões. Demissões em Belo Horizonte, nas emissoras de Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. Eu acho que nunca antes na história do sistema do Globo de rádio nós tivemos aí uma série de cortes tão grande como a que foi observada agora no final do ano. Nossa, que horror. Tá brincando. Eu vou tentar fazer uma linha do tempo, tá? Por favor. Pra gente poder explicar direitinho para os ouvintes o que aconteceu. Mas na segunda, as más notícias começaram na segunda-feira com a informação da desativação da Rádio Globo de Belo Horizonte. Então, a Rádio Globo tinha uma operação lá em BH com alguns programas regionais e transmissões esportivas, transmissões de futebol, né? A gente tem que também deixar claro que quando se fala muito em esporte, né, o pessoal só pensa em futebol. Outros esportes aí, Belo Horizonte, Minas Gerais tem um vôlei forte, mas na verdade a Globo lá só se dedicava ao futebol. Então, ela acabou com toda a sua programação local de Belo Horizonte. Quase todos os integrantes da equipe esportiva foram dispensados. Narrador Oswaldo Reis, o Pequetito, além de Vinícius Grissi, Emerson Pansieri e Marcos Ghiotti, que era o coordenador da equipe esportiva. E nessa leva aí também profissionais da equipe técnica e outros funcionários. E a partir do dia 12 de dezembro, se não me engano, segunda-feira agora, eu estou sem calendário, mas a partir do dia 12 de dezembro a frequência dos 1.150 kHz será ocupada pela CBN. Então ficaram apenas dois profissionais, o Hércules Santos e o Fábio Pinel. Eles vão migrar para a CBN, mas de qualquer forma a Rádio Globo, até agora, até o dia 12, ela vai retransmitir a programação aqui de São Paulo, e depois do dia 12, os 1.150 passa a veicular a CBN, a programação da Central Brasileira de Notícias. Dia 12 é segunda-feira mesmo. Então, muito obrigado pela informação. Aí na terça-feira os cortes prosseguiram, e aí começou aqui por São Paulo. Em São Paulo foram dispensados na manhã do dia 6 de setembro, do dia 6 de dezembro, o comentarista Oswaldo Pascoal, o repórter e apresentador Maércio Ramos, que é conhecido como Morcegão, repórter esportivo e atual chefe de reportagens Jesse Nascimento e o produtor Guilherme Simati. Quem também deixou a emissora após mais de 35 anos de serviços prestados ao Sistema Globo de Rádio foi o chefe de externas Mauro de Lima, o popular Meto Bala. O produtor Mário Duarte, que trabalhava com o padre Marcelo Rossi no programa Momento de Fé, também foi demitido. E na área técnica, em São Paulo, deixaram a emissora Osmar Guerreiro, Armandino Corbal, o popular alemão, Walter Tadeu, Valtinho, João Amaral e Hélio Carlos. Poucos operadores permaneceram na emissora. Então, é aquela coisa também, né? A gente vê aqui na lista, né, nomes que já tem muito tempo, né, como Oswaldo Pascoal, Maércio Ramos, mas também nomes novos aí, nomes que já estavam na equipe da Rádio Globo há bem pouco tempo, como o Guilherme Simati, um rapaz muito, muito talentoso, um produtor muito competente, mas que infelizmente acabou saindo. E no Rio de Janeiro também a mesma coisa, quer ver? Temos a listinha aqui do Rio de Janeiro. Diana Rogers, Silvana Maciel, Ceci Melo, Marco Antônio de Jesus, o narrador Evaldo José. O Evaldo José, que era da CBN, aí com a fusão das equipes esportivas da Globo e da CBN, ele passou a narrar nas duas emissoras, e só que agora ele também foi demitido. Ainda na equipe de esportes do Rio de Janeiro, deixaram a emissora o narrador Leandro Lacerda, o comentarista Felipe Cardoso e a repórter Carla Matera. Sobre a Carla Matera tem até um detalhe que não deixa de ser curioso, né? Há poucos meses ela estava na Rádio Tupi do Rio de Janeiro. E você sabe, a gente tem noticiado bastante aqui, e até hoje na pauta também tem uma informação sobre a emissora, a Rádio Tupi do Rio de Janeiro.
a gente sabe que os funcionários lá estão sem receber salário. O mês lá tem muito mais do que 30 dias, a emissora não paga, não está fazendo depósito de FGTS, 13º salário de 2015 e de 2015 até hoje não foi depositado. E nesse cenário, então, o que a Carla Matera fez? Ela deixou a Rádio Tupi e pouco tempo depois ela acertou com a Rádio Globo. Só que agora o nome dela entrou nessa lista de cortes, ou seja, não adianta, no rádio do Rio de Janeiro, ou você não recebe, ou você não tem emprego. Então é o caso aí da repórter Carla Matera, que era da equipe de esportes. O comunicador Alexandre Ferreira, também isso no Rio, tá? Foi informado no final de tarde, que também estava fora da Rádio Globo. E aí a programação da Rádio Globo, claro que com todas essas mudanças, ela vai ter algumas alterações. Vai ter algumas alterações muito importantes na sua grade de programação. E uma delas é que o programa do Antônio Carlos vai passar a ser nacional. Lembra o Antônio Carlos, que era nacional, depois passou a ser regional, foi só para o Rio de Janeiro, aqui inclusive São Paulo e Rio de Janeiro tinham programas locais, só que agora tudo isso vai mudar. Então volta o programa do Antônio Carlos a ser um programa que vai ser transmitido para toda a rede, Rio, São Paulo e Belo Horizonte. Então, por enquanto, aí são essas as informações da Rádio Globo, o Flávio. Sim, tá feia a coisa lá. Tá muito feia a coisa. Nossa Senhora, viu? Infelizmente, a gente sabe que final de ano é uma época que é propícia para esse tipo de mudança, mas eu não imaginava que fosse uma coisa tão grande. É um lado bom e um lado ruim do final de ano, né? O lado, e a gente infelizmente só tá sendo bombardeado com o lado ruim do final do ano. Que pena, Rodney. Que pena, viu, cara? Eu acho o rádio, a minha modesta opinião, o rádio será sempre rádio, para sempre, é o que chega primeiro em todos os lugares do mundo, né? Não tenha dúvida, muito mais rápido que televisão. Mas do jeito que tá a coisa, cara, os caras não estão nem aí. Como eu sempre digo, o rádio só é bom pro dono. Ponto. Que pena. Infelizmente, né? A rádio é só excelente pro dono, sei lá, uma meia dúzia também, que fica girando em torno do dono. Sim, verdade. De resto... É verdade. Que pena, sabe? Acho uma pena isso, mas, né, ninguém dá valor mesmo. Se um locutor, um radialista custa, sei lá, 7 mil por mês, contrata 2 por 2 mil. Mas... Será que hoje o rádio está pagando 7 mil reais? Eu acho que isso nem... Não paga. Não tem mais. Já foi essa época, né? O cara ganha Já foi essa época que o rádio pagava salários milionários, né? Verdade. Que é, por exemplo, uma transferência do Serginho Leite, da Jovem Pan, para a Globo FM aqui em São Paulo, era uma notícia de nível... uma notícia bombástica, né? Eu lembro então, um amigo meu que chegou a ser coordenador da Globo nessa época aí, né? O salário dele ia para 1 milhão. Naquela época, 80 e qualquer coisa, aí ele desistiu, ele achou que era muita coisa para ele caiu fora, não quis fazer. Ele desistiu, que era 1 milhão na época, que era muito dinheiro. A rádio ficava lá na Rua das Palmeiras, né? Ou fica ainda, não sei. Eu lembro, quando a Globo passou a ser FM, né? Isso, você entendeu? Na verdade assim, era a antiga Excelsior, né? E aí eles resolveram entrar para competir na guerra das FM jovens, né? Aí eu lembro João, desculpa, Flávio, deixa eu passar aqui as mudanças da grade da Rádio Globo. Por favor, faça isso. Se o meu notebook deixar, tá? Porque o meu notebook também está andando meio rebelde. Mas vamos lá. Vamos lá. Essas informações que eu estou passando, tá? Toda a mudança da Rádio Globo, tá? Eu estou pegando informações do Rádio Amantes, do Rádio de Verdade, do blog do Xene, do Bastidores no Rádio. Então, essa semana todos os sites aí de rádio tiveram um grande trabalho. Vamos lá, então vamos às mudanças do horário. Vamos lá. No Rio de Janeiro, vai ter um programa chamado Acorda Rio, apresentado por Maurício Bastos, das 5 às 6 da manhã. Como a gente já informou, o show do Antônio Carlos será transmitido para todas as emissoras afiliadas à Rede Globo de rádio, das 6 às 9. O programa Manhã da Globo continua local. Lá no Rio de Janeiro, os programas Tá Rolando Música e o Pop Bola continuam sem alterações. O Globo Esportivo continua com edições locais para o Rio e para São Paulo. O Panorama Esportivo, tanto no Rio como para São Paulo, ele volta ao horário das 8 às 10 da noite, e terá edições locais. E a partir das 22 horas até as 3 da manhã entra no ar o Agito Geral em Rede, com a apresentação
do Rony Magrini. O programa toda noite deixa a grade de programação no Rio e em São Paulo e na rede. Entre as 3 e as 5 da manhã você tem um programa Madrugada e Companhia, que agora vai ter só programação musical sem apresentador. Nos finais de semana, o programa Sabadabadu, entre 5 e 9 da noite, passa a ser em rede. Em São Paulo e afiliadas, o programa vai começar às 6 da manhã após o Globo Estrada. O Conversa com Jatobá, apresentado pela Rosana Jatobá, ex-Jornal Nacional, passa para o horário do meio-dia até às 13 horas. Isso no Rio de Janeiro também, tá? O programa Samba de Primeira e Farra da Globo estarão disponíveis para a rede que queiram retransmitir. Então o Samba de Primeira vai das 13 às 15 e o Farra da Globo sábado, domingo, quando não tem futebol, das 10 às 22 horas. O Domingo Mais Família, das 7 às 10 da manhã, vai ser apresentado pela Ana Paula. Isso aqui que eu falei no Rio e na rede, tá? Para São Paulo, das 23 até as 5 da manhã, o programa Maurício Bastos comanda o programa Madrugada e Companhia, ancorado do Rio de Janeiro. Tem um detalhe interessante, né? Eu falei, o Rony Magrini vai fazer um programa na rede, né? Deixa eu só voltar aqui para achar o nome, que eu acabei perdendo aqui. Agito Geral das 10 às 3 da manhã. Então o Rony Magrini vai apresentar de São Paulo para a rede. E aqui para São Paulo vai ter um programa das 23 às 5 da manhã, comandado pelo Maurício Bastos, que é um apresentador do Rio de Janeiro. Eu espero que dê certo, eu espero que não haja rejeição do público carioca ao Rony Magrini, e eu espero que não haja rejeição do público paulista ao Maurício Bastos, um cara muito competente, e eu espero que ele tire essa de letra. Você sabe que o sotaque sempre pega, né? Sempre pega. É um horror isso. Oi, diga. Não, diga. O horário... Então, eu vou seguindo aqui. Das 5 às 6 da manhã, o Pedro Turcão apresentou o Globo Estrada. Manhã da Globo, aqui em São Paulo, segue com a apresentação do Thiago Matheus, das 10 e 10 da manhã até as 13 horas. Das 15 às 17, volta o Globo Estrada com o Pedro Turcão. E o Panorama Esportivo, como eu já falei, vai prosseguir sendo local, e agora no Rio de Janeiro, Luiz Penido comanda. Aqui em São Paulo, quem comanda é o Oscar Ulisses. Tá. Bom. Agora, só para tentar fechar aqui a noticiário do Sistema Globo de Rádio. Sim. O que vem por aí, né? Então, a Globo fez todos esses cortes, esses rearranjos aí na programação. Então, depois da demissão em massa ocorrida nessa semana, a direção da Rádio Globo prometeu que uma nova rádio em 2017 está em processo de formatação. O que foi detectado é que a emissora, que tem 72 anos, tem que rejuvenescer até visando a migração que, de forma vagarosa, finalmente deve sair do papel. Por isso, alguns gestores estão conversando com alguns profissionais para repaginar a rádio, que pode deixar de ser popular. Um nome quase certo é o do jornalista Felipe Andreoli, que é contratado da televisão e já trabalhou em rádios na cidade de São Paulo. O Felipe Andreoli, de 36 anos, é carismático, inteligente e, apesar de jovem e muito experiente, né? Ele já tem alguma experiência, participou do CQC, programas de televisão. Ele tem o perfil desejado pelos atuais gestores. A ideia é que ele comande um programa em rede na faixa da manhã ou no comecinho de tarde na emissora. E o programa terá entretenimento, humor, esporte, prestação de serviços, uma espécie de pop-bola matinal, por exemplo. A ideia da Rádio Globo é que, de repente, o público-alvo passe a ser o ouvinte acima dos 27 anos. Você lembra que quando saiu o Laércio Maciel, a gente até falava aqui de mensagens de ouvintes, até eu li uma delas que a mãe de uma das ouvintes falou: minha mãe tem 80 anos, está infeliz com a saída do Laércio Maciel, então pode esquecer que agora a Rádio Globo não vai ser feita mais para esse tipo de ouvinte. A ideia da Rádio Globo é rejuvenescer, até aproveitando a questão da migração do AM para FM. Aqui em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, a Globo opera em FM normalmente, mas eu acho que a ideia também justamente é você ampliar um pouco, você diminuir um pouquinho aí a faixa etária e obter mais audiência e, com isso, até mais retorno comercial. Será, Rodney, que vai dar mais retorno? Uma coisa que eu não entendo em rádio é o seguinte, como você acabou de dizer, como aquela frase famosa: renovar ou morrer, vamos renovar, certo? O que acontece é o seguinte: já que eles querem renovar, por que mandar todo mundo embora? O que eles vão colocar? Como eu falei, eles vão colocar a ideia é pegar gente jovem que fale com o jovem, não o jovem de segunda viagem, né? Aquele jovem que já está
acima dos 27 anos, 27, 30, aquele que ainda está mais ou menos aí amadurecendo. Então essa é a ideia, esse é o público que a Rádio Globo quer atingir a partir do ano que vem. Tá. Bom, vamos aguardar. Existe uma outra informação, até a gente Sim. já falou isso ano passado, né, que a Rádio Globo pode vir a ser uma rádio eminentemente musical, Tá. uma música. Então, Tá. Eminentemente mas musical. eu acho que isso seria um tiro no pé. Eu acho que a Globo Eu também. tem que ter um tripé comunicadores, jornalismo, nem que seja o Felipe Andreoli para fazer gracinha aí no ar, mas Não, de qualquer concordo. forma eu acho que tem que ter alguma comunicação. Não, é Pode lógico. ser- Se for para fazer vitrolão, eu faço. Você faz, a gente senta lá e faz. Pois é, a gente Ué. faz. Você faz mole pro Vasco. Tem mistério nenhum. O que mais, Roger, querido? Ó, e outra coisa também, né? O padre Marcelo Rossi, que é uma das maiores audiências da Rádio Globo, praticamente o sustentáculo da Rádio Globo, né? Nessa atual formatação, desde que a Rádio Globo fez a alteração aí no seu projeto no começo do século aí para a Rádio Globo Brasil, quem tem segurado a bronca aí na Rádio Globo é o padre Marcelo Rossi. Sim. Então, ele tem grandes chances de deixar a grade da emissora, e outra opção é mudar de horário. Ô, louco. E nos últimos anos o programa estranhamente vem sofrendo com muitas baixas entre os produtores, operadores, profissionais competentes e queridos pelo padre, que não está gostando nada disso e internamente já mostrou a sua insatisfação com as recentes demissões. Como nós já falamos aqui, o programa religioso tem a maior audiência da emissora e é uma das maiores do segmento do rádio AM do Brasil, mas não se encaixaria nessa nova fase da Globo. A direção segue fazendo planejamento para o ano que vem e profundas modificações vão ocorrer. E muitos programas que eram locais voltarão a ser em rede. Mais do que o lado financeiro, a mudança que está sendo feita é para que o público ouvinte popular mude com essa nova fase, pois isso ajudaria bastante, principalmente o departamento comercial, o setor que mais sofreu modificações dos últimos anos. Mas então, se o padre Marcelo Rossi dá retorno, para que mexer? Dá retorno, mas assim, aquela coisa, né? Também eu acho que a Globo também não quer ficar refém, né, do padre Marcelo. A Globo quando você lembra quando teve a alteração aí no sistema Globo de rádio no começo do século, sim. E eles abriram mão dos grandes comunicadores. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, eles não fizeram nenhuma força para segurar comunicadores como Paulo Lopes, Eli Correia, entre outros. No Rio de Janeiro, abriram mão aí do Haroldo de Andrade, uma bandeira do rádio carioca, verdade. Até mesmo do rádio brasileiro. Então, a Rádio Globo quis abrir mão do personalismo, né? Ela quis que a marca fosse muito mais forte do que seus apresentadores. E eu acho que justamente a ideia é essa, a marca ser muito maior do que quem está lá dentro. Sim. Por isso que talvez eles estejam querendo abrir mão da programação do padre Marcelo Rossi, embora ele dê um excelente retorno de audiência. Vou fazer o quê, né? Rodrigo, você quer tomar um cafezinho, uma água? Não, antes disso, eu vou só terminar esse noticiário falando um pouquinho aí dos jornalistas da CBN. Né? Vai fundo. Profissionais da Rádio Globo CBN de São Paulo enviaram uma carta ao diretor executivo da rádio, Ricardo Gandur, pedindo a reversão do modelo atual de escala de trabalho e folgas da redação. Abre aspas aqui da carta. A prioridade é que seja estabelecida uma escala que continue de acordo com a legislação e que atenda à demanda da redação, uma escala humana que respeite a nossa dignidade, dizem os funcionários, fechando aspas anteriormente. A carta é assinada por 24 jornalistas que propõem diálogo aberto e constante sobre o assunto. Segundo eles, foram feitas 3 propostas de nova escala de trabalho, todas refutadas pelo Departamento Jurídico, RH e Direção de Jornalismo da emissora. Os profissionais salientam que, enquanto em média o trabalhador brasileiro tem cerca de 150 dias de descanso anuais, eles possuem apenas 97, levando em consideração os dias de férias. E o que está pegando aqui, segundo o texto enviado a Gandur, o modelo de trabalho seguido pela rádio permite que os colaboradores da rádio folguem apenas um final de semana inteiro a cada 5 finais de semana de trabalho, que vem provocando cansaço, estresse e agrava a condição de vida do jornalista. Louco. Além disso, dos 8 principais feriados deste ano, os profissionais trabalharam em pelo menos 6. Nossa senhora, que abuso também. Então, seja Sistema Globo de rádio aí
passando por praticamente momentos complicados, momentos difíceis. Né? Nossa. E agora, com a tendência desses cortes, né, a tendência é tudo piorar lá dentro, né? O Rodney, a Globo, o poder que ela tem também, né, cara? Eu mando aqui, você vai sair, acabou. Acho que deve ser isso, né? Não sei, quantas pessoas pensam, quantas cabeças pensantes administrando as rádios da Globo, não sei como é que funciona. Pois é, agora a Globo a gente nunca tinha notícias assim de crise. Claro, algumas demissões pontuais aconteciam, Sim. Aquela coisa que sempre aqueles ajustes que são sempre feitos aí em determinados períodos, mas não era uma coisa grande assim, né? E hoje, dessa vez, eles resolveram passar o facão e agora também a gente vê essa questão da intransigência aqui no Sistema Globo de Rádio, e tem um detalhe, na CBN, tem um detalhe, né? Eles têm banco de horas, né? Então, hora extra que é bom nada, né? Então, eles trabalham pelo sistema de banco de horas. É complicado, viu? Fixe diretamente conosco também através do nosso WhatsApp 0 operadora 12 98137 1866. 0 operadora 12 98137 1866. Showtime, cada vez mais perto de você. 9h26 agora, seu pai tá nossa Rádio Showtime, estamos com Rodney Brocanelli. Calor, Rodney. Pois é, então vamos agora falar sobre greve, né? Falou sobre demissões e agora... Greve. Nessa última quinta-feira nós tivemos aí a paralisação dos funcionários da Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Alguns dos profissionais que lá trabalham denunciaram seguidas perseguições, e esses perseguidores são personalidades conhecidas do rádio. Sendo existir um pensamento coletivo entre os que trabalham na emissora, poderá ser um problema para a Super Rádio Tupi ter os seus repórteres, produtores e operadores e alguns comunicadores de braços cruzados. Em resumo é isso. A gente tem noticiado aqui que a situação da Rádio Tupi não está fácil, tem muita gente aí que não recebe salários há mais de 3 meses, FGTS não é depositado, 13º salário de 2015 até hoje muita gente não viu, e o de 2016 também muita gente não vai ver. E nessa última quinta-feira, claro que com o apoio aí do Sindicato dos Radialistas local, foi feita essa paralisação. Então a Rádio Tupi, melhor dizendo, tocou 24 horas de música, programação musical e vinhetas sem parar. Aí apenas depois da meia-noite de hoje a programação voltou ao normal. A gente ouviu alguma coisinha aí, o apresentador Fernando Sérgio já fez a sua participação, já fez o seu programa, e pelas informações que nós temos, a programação segue normal no dia de hoje. Então, 9h28 agora, que mais, Rodney, querido? Mais demissões, né? Infelizmente, mais demissões aí também. A Jovem Pan também fez a mão de funcionário. O Luiz Matias, chefe de coordenação esportiva e multifunções da Jovem Pan, com quase 20 anos de casa, infelizmente deixou a emissora. E também nós observamos aí outros cortes na parte administrativa, com dispensa de funcionários. Nossa. Esse Papai Noel aí vai chegar cada vez mais magro. Vai, cada vez, você tem razão. Verdade, você tem razão. Você quer partir agora para o nosso querido Paulo Abreu? Vamos lá, mais uma informação, né? Vocês devem lembrar que quase toda semana eu estou falando aí que a Top FM às vezes está fora do ar, sim, né? Por questões técnicas. Então, mais uma vez, recentemente agora também, nós tivemos aí durante as madrugadas, né, mais uma manutenção nos equipamentos que deixou fora do ar aí o programa do Diguinho Coruja, uma das atrações aí da emissora. Então, eu não sei, eu queria saber até quando vai a paciência do apresentador, né, porque... Não, e outra, uma rádio que faz manutenção todo dia, o que acontece? Quase toda semana, então tá complicado, né? É o transmissor que quebra ou é a mesa que pifa? Não, acho que é o transmissor, né? A questão do transmissor. A gente sabe, né, que a Rádio Tupi ela opera de um lugar aqui fora da grande São Paulo, né? Então, para ela chegar bem, para ela chegar forte aqui em quase toda a cidade, o transmissor, o equipamento precisa ser muito bom, né? Precisa. Daí as atualizações, as manutenções constantes. Mas aí, só que
Eu não sei, se eu fosse o Diguinho Coruja, eu já teria a minha paciência pode crer. esgotada, porque, poxa, toda... Mas, Rodney... Também tá certo que ele tem um grande público, ele é o tipo do apresentador que ele já é um grande nome do rádio, tá na televisão, então é um cara que chama público, mas assim, se de repente fosse alguém aí que precisasse de tempo para formar público, o cara não ia conseguir, porque quase toda hora o programa tá fora do ar. Eu só queria entender, olha, bom, eu trabalhei em rádio, eu nunca vi um transmissor parado uma vez por semana para fazer manutenção, nunca vi isso. Mas acontece, né? Então... ou então o transmissor é uma porcaria, pra quebrar desse jeito. É uma porcaria. Não é? E aquela coisa, né? Você não consolida a programação, né? Então o Diguinho lá tem um programa das 2 da manhã até as 5, né? Então, tem lá um público, né? A gente sabe que tem um público de madrugada que está ouvindo. Tem, lógico que tem. É uma pena que hoje as madrugadas, né, sejam tão pouco exploradas pelo rádio, né? Então a gente viu aqui nas mudanças da Rádio Globo que vai ter um programa apenas musical, das 3 às 5 da manhã. Pois é, o que eu não entendo, o público da madrugada é outro completamente diferente, são os noctívagos, né? As pessoas que trabalham à noite e dormem durante o dia. Isso é óbvio. E é um público fiel, né? Pois é. Fiel e... Não, e outra também, o mundo 24 horas, não existe lugar que pare e não tem mais ninguém trabalhando. Claro que tem, o mundo gira 24 horas. Isso é óbvio. Agora, em São Paulo, por exemplo, você quer comer comida às 3 horas da manhã, iugoslava? Tem, entendeu? Agora, as pessoas trabalham de madrugada. Então as pessoas ouvem rádio. Você tem muito porteiro, taxista, tem um monte de gente. E eles gostam de ouvir rádio. Agora, tira o cara do ar, põe o cara no ar, tira o cara do ar. Não dá certo também, né? Não dá, não forma público, né? Então, por exemplo, aqui, só um exemplo, né? Aqui a gente já está indo para o nosso quinto ano de programação aqui na Showtime. E é uma coisa que foi... hoje, uma coisa que eu costumo notar, né? Que assim, no comecinho, quando eu publico o programa lá no YouTube, né? Demorava muito pra gente conseguir 60 audições, né? Tá. Hoje eu consigo isso em um final de semana, praticamente. Olha, que bacana. Depois eu até te passo os números, assim. Mas por quê? Porque foi formando um público ao longo aí dos anos, né? Então foi formando o hábito de se ouvir o Rádio Amantes no ar. Então, pois é. Então, é um exemplo, mas de repente... não deixa de ser, inclusive, esse é o último dia de Rodney Brocanelli, acabou. Brincadeira. Hoje é o último dia de Rodney. Você deu ibope? Chega. Obrigado, Rodney. 2017 será outro ano. É ruim, hein, cara? Para que nós vamos mexer. É ruim, hein, meu? Mais alguma coisa, Rodney? Então, pra gente fechar aqui, né, nós vamos... Pelo menos uma boa notícia, né? Neto comandará a equipe esportiva na Rádio Estadão. Até que enfim. Entre o Grupo Estado e o Craque Neto. A Rádio Estadão terá um novo projeto de esportes em 2017 e o ex-jogador será o responsável por essa nova fase da emissora, que irá arrendar o espaço para o ex-jogador. Em princípio, o Neto será apenas responsável pelo projeto e que tem uma área comercial, que tem uma parceria comercial nos moldes da Transamérica. Ele vai montar a equipe de esportes para a cobertura de jogos na emissora no ano que vem e não está confirmada a presença dele nessa equipe, ou seja, talvez ele não vá falar no ar, ele vai ser o cara que vai ser o responsável pelo projeto, talvez, quem sabe, até usando o prestígio dele ele consiga patrocinadores, mas provavelmente ele não vai ser um cara de microfone. O Flávio Rico publica hoje alguns nomes de possíveis profissionais que participarão dessa equipe esportiva: Alexandre Pretzel, Luiz Carlos Quartarolo, Doni Vieira, o jogador Veloso, ex-jogador Veloso, que foi goleiro do Palmeiras por muitos anos, entre outros. Então, seria uma boa opção aí. Ele usaria nomes aí que já estão consagrados no mercado, mas que estão fora do ar aí já há algum tempo. Que bom, pelo menos vão voltar, é uma notícia boa, milagre. Pois pelo menos tem uma perspectiva boa aí. A Rádio Estadão tem uma boa frequência, né, nos 92,9, que chega muito bem aí, né, em vários pontos da cidade. Ela chega aqui em São José também, não chega com aquele sinal, mas chega aqui sim, de vez em quando dá para ouvir. Dá para ouvir, então vai ser uma forma de incrementar, né? Pode ser, quem sabe que hoje quem sustenta a Transamérica é o Éder Luiz, né? Porque a Transamérica hoje ela não tem a relevância que ela tinha há uns 20, 25 anos. Verdade. Então quem sabe hoje a gente pode ter aí
alguma coisa do tipo. Quem sabe esse projeto do Neto pode aí segurar a Rádio Estadão, né? Tomara que dê certo. Tomara que dê certo. Mais alguma coisa, querido Rodney? Não, é isso. Essas foram as notícias da semana no Meio Rádio, más notícias, infelizmente, né? Que pena. Só porrada, só pedrada, só tiro, pedrada e bomba. Verdade. Mas, enfim, espero que dias melhores virão aí nas próximas semanas. Rodney, querido, grande fim de semana para você. Obrigado pela sua participação, viu? Muito obrigado. Espero que semana que vem nós já tenhamos aí de volta o João Alckmin e aí pra gente já poder interagir aí mais sobre esse veículo maravilhoso que é o rádio. O endereço? radioamantes.wordpress.com. Repetindo, radioamantes.wordpress.com. Obrigado, Rodney. Um abraço, lindo. Opa, grande abraço. Até mais. Tchau, querido. Vai, Tchau. Fufu, um abraço, vai. Ui.